Meus irmãos, então vocês têm aí o boletim em mãos? E assim, o texto que nós vamos expor hoje, a ordem dos versículos está no boletim. Então dá para acompanhar pelo boletim, pela ordem dos versículos do texto de hoje. Mas eu não farei necessariamente a leitura inteira do boletim, a leitura corrida do boletim. Porque eu prefiro ter um pouco mais de liberdade aqui, mas dá para acompanhar pelo boletim. Se você preferir também, você pode abrir comigo a sua Bíblia. Nós estamos nos últimos encontros aqui, caminhando em alguns ensinamentos de Jesus em seu ministério terreno, antes de sua crucificação, enquanto ele esteve aqui na terra. Então hoje, a porção que o Senhor nos deu está lá no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, dos versículos 33 ao versículo 39. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, dos versos 33 ao 39, a palavra de Deus diz assim: Disseram-lhe eles: os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Pai, essa é a tua palavra. Nos dê pela sua graça espírito de revelação no pleno conhecimento do teu Filho. Que o Espírito Santo ilumine o texto sagrado para o nosso consolo, instrução, correção e edificação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, então, esse texto, essa porção das Escrituras, é um texto que já foi pregado aqui algumas vezes, é um texto que vira e mexe, a gente volta nele. Até ontem, lá no documentário, nós observamos que o primeiro sermão do pastor Glênio, aqui nessa comunidade, 50 anos atrás, foi baseado nessa narrativa que se encontra nos evangelhos, também está no Evangelho de Mateus. Eu lembro muito bem das pregações do Glênio, odres que se renovam no curso da história, o desastre dos odres velhos, o remendo. Então, por que nós sempre voltamos nesse texto? Porque esse texto, meus irmãos, tem um ensinamento de Jesus aqui maravilhoso que mostra a singularidade, a originalidade do Evangelho da Graça e da Nova Aliança. Então, como ele é único, como ele é singular. Então é por isso que nós sempre voltamos nesse texto. Nós sabemos que ele é inesgotável e pela graça de Deus hoje nós meditaremos de novo nele. Então, se nós observarmos aqui o contexto, Jesus está tendo alguns embates com os religiosos, com os fariseus. Nesse texto especificamente, a gente percebe que ele também está tendo algum embate com alguns ditos discípulos de João Batista. Então, se nós olharmos com atenção, a gente vai perceber que, infelizmente, alguns que se batizaram com o batismo de arrependimento de João Batista, quando nós olhamos para alguns escritos de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que alguns se batizaram com o batismo de arrependimento de João Batista, porém não conheciam Jesus Cristo como Salvador, como Messias, e não conheciam e não entendiam a pessoalidade do Espírito Santo de Deus. Nós vemos o apóstolo Paulo os interrogando e eles com essa dificuldade. Então, infelizmente, meus irmãos, alguns ditos discípulos de João Batista acabaram se associando com a seita farisaica, eles que queriam buscar mérito e salvação pelas suas próprias forças, uma vida piedosa, entre aspas, pelas próprias forças. Então, alguns discípulos de João também se associaram com os fariseus, infelizmente.
Então nós vemos que no texto de hoje, o embate agora que Jesus ele está tendo alguns embates consecutivos com os fariseus, se você voltar ali um pouquinho o capítulo 5. Dessa vez, o embate, o confronto, é em relação ao jejum. Os religiosos, eles questionavam Jesus e os seus discípulos, por que vocês não estão jejuando? Os discípulos de João jejuam, os discípulos dos fariseus jejuam, por que vocês não estão jejuando? Então, esse era o confronto dos fariseus para com Jesus. E nós vamos ver que o ponto central dessa passagem não é o jejum em si, a questão do jejum em si, e sim a singularidade da nova aliança, a singularidade do evangelho que Jesus trouxe. Nós veremos aqui. E o jeito que esses religiosos impunham e exigiam o jejum das outras pessoas era uma forma de fazer remendo com o evangelho de Deus. Era uma forma de distorcer e deturpar a lei de Deus e o evangelho da graça. Então, voltando ali para o versículo 33, o primeiro versículo do nosso texto de hoje, eu gostaria que os irmãos lessem comigo. A palavra de Deus diz assim: disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Então era mais uma vez os fariseus questionando Jesus. Por que seus discípulos comem e bebem? Por que eles não estão jejuando como os nossos? Então, assim como em outras oportunidades, em várias oportunidades em relação ao ministério terreno de Jesus, os religiosos estavam acusando Jesus de quebrar a lei de Deus. Então, muitas vezes eles acusavam Jesus de quebrar a lei de Deus. Mas nós sabemos, meus irmãos, que Jesus ele nunca pecou. Jesus ele nunca quebrou a lei do Pai. Então, por que tinha essa acusação falsa dos fariseus? Se nós observarmos, por exemplo, em Mateus capítulo 15, não precisa abrir comigo, eu vou só citar, Jesus ele sempre repreende os fariseus e os escribas, os mestres da lei, os religiosos, por substituírem as suas tradições orais, substituírem a lei de Deus por suas tradições orais. Eles colocavam preceitos e imposições que Deus nunca corroborou, que Deus nunca impôs. Lá em Mateus capítulo 15, Jesus diz assim: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? E naquele contexto de Mateus 15, eles estavam falando que Jesus e os discípulos estavam quebrando a lei porque não lavaram a mão antes de comer. Então isso era tradição oral dos homens, tradição criada por homens, e não a lei de Deus. Nunca foi uma imposição de Deus. Jesus também diz: vocês invalidam a palavra de Deus por causa da vossa tradição, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, em vão me adoram. Então nós vemos que essa imposição dos fariseus em relação ao jejum era uma imposição legalista. Quando nós olhamos biblicamente com atenção tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento, nós vemos que o jejum ele sempre foi uma prática devocional voluntária, que sempre estava relacionado com a contrição, com o arrependimento, com o lamento. É uma prática voluntária em situações específicas de busca ao Senhor. Nunca de uma forma como os fariseus faziam, porque eles exigiam dos outros jejum 2 vezes por semana. Isso está nos escritos dos anciãos farisaicos, e quando nós olhamos para a parábola do fariseu e do publicano, nós vemos que eles exigiam 2 vezes por semana o jejum, que era na segunda e na quinta-feira, obrigatoriamente. E se não tivesse fazendo, estava quebrando a lei. Então isso era uma imposição extra-bíblica. Nós vemos o jejum em ocasiões específicas, ocasionais. Quando os irmãos, os apóstolos foram levantar presbíteros, eles jejuaram. Existiam demônios que só saíam com oração e jejum. Então sempre foi uma busca voluntária ao Senhor, de contrição, de lamento diante de Deus. Só que quando nós observamos as 3 principais expressões judaicas, que eram as esmolas, as orações e os jejuns, elas eram sempre feitas com exibicionismo, para que os outros vissem como eles eram espirituais. Nós olhamos, fala de Jesus, lá no Evangelho de Mateus, quando ele fala sobre o jejum, ele fala: quando jejuardes,
Não é para mostrar para os outros como vocês estão contristados. Quem faz isso são os hipócritas. Porque eles desfiguram o rosto para parecer aos homens que jejuam. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, e ao teu Pai em secreto. Então esse é o jejum bíblico. Não é para ficar se aparecendo para os outros, não é para ficar se vangloriando com exaltação própria. Então, quando nós olhamos para a nossa vida nova em Cristo, ela não deixa margem nem espaço para exaltação própria, para orgulho, para hipocrisia, para vanglória. Nós cremos, meus amados, que o nosso ego foi crucificado juntamente com Cristo. Então que o Senhor trate conosco, porque todos nós somos tentados diariamente com o nosso orgulho, com o nosso ego, com a nossa justiça própria, com a nossa vontade de querer se aparecer, de ser reconhecido. Então que o Senhor de fato trate conosco, crendo, meus irmãos, que o nosso ego foi juntamente com Cristo crucificado de uma vez por todas, e levando sempre esse morrer do Senhor. Eu estava vendo umas notícias e eu fiquei espantado sobre a questão lá da tragédia do Rio Grande do Sul. Vocês acreditam que teve um homem que ele contratou atores mirins para fazer um vídeo falso, um vídeo fake, que ele estava salvando crianças no meio da enchente? E aí descobriram que o vídeo do cara era falso e que aquelas crianças não estavam sendo resgatadas. Ele que tinha contratado aquelas crianças, aquelas pessoas. E aí ele fez o vídeo chegando assim de jet ski, resgatando as pessoas, e descobriram que o vídeo era falso. Meus irmãos, até onde vai o ego humano, a necessidade de se autopromover, ainda mais dentro de uma tragédia como essa? Então, isso é muito sério. A carne, ela exala a exaltação própria. Então, que o Senhor realmente trate conosco, meus irmãos. Gostaria só de fazer uma observação antes da gente avançar. Quando nós combatemos aqui esse jejum legalista, esse jejum meritório, hipócrita, exibicionista, a gente não está de forma nenhuma combatendo o verdadeiro jejum bíblico. O jejum, ele é uma prática devocional de busca ao Senhor que muitas vezes nós deixamos de lado por conta dos abusos que nós vemos por aí. Tem tanto abuso em relação a isso nesse meio que nós, às vezes, temos um pouco de tabu em relação a esse tipo de assunto. Mas o jejum é uma prática devocional que, se ela for feita da forma correta, de acordo com a palavra de Deus, onde nós nos abstemos de uma refeição, porque nós estamos em um momento com o Senhor, um momento de oração, um momento de leitura da palavra, e nós entendemos que o jejum, ele é a extensão da oração. O jejum, a oração que puxa o jejum, não é o jejum que puxa a oração. Então, existem momentos que nós estamos tão íntimos ali com o Senhor, em oração, em busca ao Senhor, em lamento, em leitura da palavra, que nós nos abstemos de alguma refeição para que o momento não seja interrompido. Então, esse é o jejum bíblico, né? O jejum, ele não é regime, não é autossacrifício, não é autoflagelação, ele não é meritório e muito menos barganha com Deus. Então o jejum é para que nós sejamos, de fato, nutridos espiritualmente pelo Senhor. Né? Então existe oração e leitura da palavra sem jejum, mas não existe jejum sem tempo de oração e palavra. Se você faz jejum sem tempo de oração e palavra, você está fazendo dieta, está fazendo regime para emagrecer, mas não está jejuando biblicamente. Então, se a gente for voltar para o texto aqui, nós vamos ver que essa acusação dos fariseus, ela era infundada e legalista. Porque além de ser legalista, era inapropriado jejuar naquela ocasião. E Jesus vai mostrar isso a partir do versículo 34. Por que era inapropriado e não era legal jejuar naquela ocasião? Vamos ler juntos o versículo 34 de Lucas capítulo 5? Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Meus irmãos, se tem uma coisa que não combina com festa de casamento, é o jejum. Vocês já viram alguém naquele banquete maravilhoso, naquele momento de alegria? Não, estou jejuando, irmão. Isso não existe. E na verdade, quando nós olhamos, é o contrário, né? Porque quando nós somos convidados para uma festa de casamento, a gente fica a semana inteira pensando na ansiedade dos noivos.
A gente fica a semana inteira pensando no que vai ser ministrado lá pelo pastor, para quem vai fazer o casamento. A gente fica a semana inteira pensando na comida. E aí a gente vai para o casamento e a gente vai pensando na comida e a gente volta pedindo perdão para Deus de tanto que a gente comeu. Então, meus irmãos, que o Senhor trate conosco também com a gula, viu? Volta colocando os docinhos na bolsa da esposa, né? Os pastelzinhos na bolsa da esposa, vamos levar para casa. Então, meus irmãos, Jesus está mostrando aqui que é inapropriado aquela acusação de um jejum legalista naquele momento. Por quê? Porque Jesus está mostrando aqui que Ele é o noivo. E aquele ambiente onde Ele estava fisicamente com os discípulos era um ambiente de celebração, de regozijo, de alegria, de banquete. Ali não havia motivo para afligir a alma com jejum. Jesus é o noivo, Ele estava ali fisicamente com os discípulos, e o jejum ele sempre está ligado com quebrantamento, com lamento, com arrependimento, com contrição diante de Deus, e nada disso harmoniza com a alegria de uma festa de casamento. Os discípulos de Jesus não jejuavam naquele momento porque era incompatível com a alegria de estarem fisicamente com Ele. O noivo chegou, é hora do banquete. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo o Evangelho de João, capítulo 3, para a gente ler junto, versículo 29 e 30. Isso aqui são falas de João Batista. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 29 e 30. Vamos ler juntos? O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Meus irmãos, nós não tivemos ainda o privilégio de estarmos fisicamente com nosso Senhor Jesus. Mas muito mais do que isso, aqueles que creram em sua morte e ressurreição, a palavra diz que foram unidos ao nosso Salvador em sua morte e ressurreição. E que agora Ele habita em nós. Então, muito mais do que estar fisicamente com Cristo, Jesus Cristo habita em todo aquele que crê. Então, eu faço uma pergunta para que você reflita diante do Senhor. Essa alegria do noivo já se cumpriu em você? Já se cumpriu em nós? Então, que o Senhor trate conosco em relação a isso também. Vamos observar agora o versículo 35 do nosso texto, Lucas capítulo 5. Vamos ler juntos? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Então Jesus ele está mostrando aqui que ele não estaria fisicamente para sempre com os discípulos. Chegaria um momento da sua crucificação e depois quando ele voltasse para o Pai. Então nesses momentos sim seria um momento apropriado, caso os discípulos quisessem jejuarem. Porque seria um momento de lamento, de contrição, de busca a Deus. Eles estariam tristes e nós vemos no capítulo 16 de João que eles ficaram tristes que Jesus se foi depois da crucificação. Então, esse momento sim seria compatível a um jejum, mas não um jejum legalista dos fariseus, não um jejum legalista da religião, mas um jejum voluntário de busca ao Senhor, de lamento ao Senhor. Esse sim seria compatível. E agora, diante dessa infundada acusação dos fariseus, dessa deturpação, desse remendo que eles estão fazendo com o Evangelho de Deus, nós vamos ali para o versículo 36. Jesus ele usa agora duas ilustrações para trazer o seu ensino. Ele sempre usa ilustrações, parábolas, de coisas que os discípulos, que os ouvintes estavam familiarizados. Então, primeiro ele usa essa ilustração em relação a você remendar roupas, né? Então, nós observamos ali no versículo 36. Vamos ler juntos? Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Imaginem o seguinte, está tendo uma promoção lá na Zara, lá no Shopping Catuaí. Estou fazendo propaganda de graça aqui. Está tendo promoção lá na Zara.
Promoção lá, 60% de desconto. Aí você vai lá, você, a sua esposa, vocês compram uma roupa nova, aí você pega a roupa nova, você recorta a roupa nova, aí você pega o recorte da roupa nova para poder mal remendar uma velha. Por que mal remendar? Porque o tecido da nova não vai se ajustar na velha. Uma está desbotada, a outra não. Uma na hora da lavagem vai encurtar menos, a outra vai encurtar mais. Então, o que Jesus está mostrando aqui é que é pura tolice você estragar uma veste nova para mal remendar uma velha. Você vai desperdiçar, você vai perder as duas coisas. Você rasgou a velha, você rasgou a nova, recortou a nova, e você não vai conseguir remendar direito a antiga. Então, qual que é o ensinamento do Senhor Jesus aqui? Então é por isso que nós pedimos discernimento espiritual para a palavra de Deus. O que Jesus está ensinando? Primeiramente, Jesus ele não está falando mal aqui do Novo Testamento em si, e nem da lei moral de Deus, que nós sabemos que é santa, justa e boa. Ele não está falando mal disso. Mas Jesus está mostrando que as cerimônias, que eram sombras, os sacrifícios e essas coisas que colocavam, que apontavam para ele as sombras, e as tradições orais dos homens, as tradições criadas pelos homens. Tudo isso não poderia ser misturado com o evangelho da graça de Deus. Então, uma coisa são as sombras, outra coisa é a realidade que se encontra em Cristo. Você não pode misturar o judaísmo com o cristianismo. O judaísmo é uma coisa, o cristianismo é outra coisa. Então, qual que é o ponto central de Jesus aqui? O novo caminho da liberdade na salvação em Cristo não deve ser estragado com cerimônias, sombras e tradições inúteis criadas pelos homens. Ainda que o Novo Testamento esteja intimamente relacionado com o Antigo, como o seu cumprimento, aquilo que apontava para Cristo, nós não podemos, meus irmãos, confundir as sombras com a realidade que se encontra no nosso Senhor e Salvador. O contraste nesse caso específico aqui do nosso texto, o contraste nesse caso aqui é o modelo judaico religioso com a nova aliança trazida por Jesus. E esse primeiro modelo, ele é, assim como um recorte de uma veste nova numa veste antiga, ele é inadequado. Assim como os fariseus exigiam um jejum legalista naquela situação, ele é inapropriado, não harmoniza, é inadequado com a nova aliança. E quem é a nova aliança, meus irmãos? Quem é a veste nova da salvação? É Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele é a veste nova, Ele é o evangelho da graça, Ele é a boa nova de Deus. Então não adianta nós misturarmos nada com Cristo, nada dos nossos méritos, nada da religião, nada da vida escrava de Adão com Jesus Cristo. Não vai funcionar, vai ser um desperdício. Não adianta remendar. Aí você pode olhar para esse texto e você pode pensar, ok, mas eu não faço parte e nunca fiz parte do modelo judaico-religioso. O que isso tem a ver comigo? Meus irmãos, tudo. Isso aqui, esse ensino de Jesus tem tudo a ver comigo e com você. Tudo a ver. Quando nós voltamos um pouquinho e pensamos, qual que é a definição de remendo? É um pedaço de tecido ou pano para consertar parte de uma roupa, ocultando um rasgo, ocultando um buraco, um rombo. Quando nós olhamos para a nossa situação antes do Senhor nos alcançar, qual que é o rasgo, qual que é o rombo do ser humano? O rombo do ser humano é a iniquidade, é a vida de Adão, é o pecado, é o lamaçal da podridão do pecado, da escravidão do pecado. Esse é o rasgo do ser humano. É esse rasgo do velho homem, da autossuficiência, porque todo aquele que não crê em Deus, independente se ele é um libertino escancarado ou um religioso hipócrita, ele está dentro do sistema religioso da autossuficiência. Todo aquele que não crê em Deus se julga autossuficiente. Independente se ele é um libertino, um ateu, ou se ele é um hipócrita religioso. Então, todos estão dentro de uma forma ou de outra de um sistema religioso contrário à palavra de Deus.
Então, ou você era assim, ou você é assim. Por isso que esse texto tem tudo a ver conosco, com todo ser humano, esse ensinamento de Jesus. E esse rasgo do ser humano, que é o rasgo da vida de Adão, o rasgo do pecado, ele pode ser ocultado? Dá para você harmonizar, você remendar esse rasgo com o evangelho da graça? Adianta você tentar melhorar o velho homem? Adianta você misturar a vida de Adão com a vida de Cristo? Vai dar certo? Não vai dar certo. Então a vestimenta nova da salvação, essa veste nova, singular, original, particular que Jesus traz, ela não pode ser adicionada, nem remendada, nem misturada, nem reformada, ela é singular. Nenhum sistema fora de Cristo pode ser corrigido para o evangelho da graça de Deus. Esse sistema precisa ser totalmente substituído, trocado, assim como Jesus trocou nosso coração. O humanismo, ele não se mistura com o evangelho. A graça de Deus não se mistura com o mérito humano. Então Jesus, meus irmãos, ele não veio nos consertar. Ele não veio aperfeiçoar o velho homem. Ele veio substituir as antigas vestes da vida de Adão, por onde entrou o pecado, pelas vestes da salvação, que é a vida de Cristo em nós. É isso que Jesus faz. É isso que Deus faz. Ele não faz remendo. Ele não desperdiça as coisas espirituais. Então nós vemos que a cruz de Cristo, ela vem e ela descomplica todo esse rombo do pecado, todo esse rasgo do pecado. E ela também descomplica, pela graça de Deus, todo o rombo de qualquer sistema religioso ou cerimonial. Então, se você crê, meu irmão, pela graça de Deus, que você agora está vestido com uma veste nova, não remendada, uma veste singular, uma veste nova. Se você crê que você está vestido com o manto da justiça de Jesus Cristo, eu gostaria que você lesse comigo com alegria um texto que está lá, é um texto do profeta Isaías, Isaías capítulo 61, versículo 10. Profeta Isaías, capítulo 61, versículo 10. Esperar os irmãos abrirem para a gente ler juntos. Se você crê, você lê com alegria. Se você crê que realmente você está em vestes novas de salvação. Vamos lá? A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Aleluia, meu Deus. Louvado seja o nosso Deus. E aí Jesus ele faz uma outra ilustração, voltando para Lucas capítulo 5. Jesus ele faz uma outra ilustração agora, mas para simplesmente reforçar o seu ensino. O ponto central aqui não muda, mas ele reforça o seu ensino. E agora ele faz uma ilustração com mais um costume que os ouvintes estavam familiarizados, que agora é o processo de fermentar, armazenar vinho em odres. Então gostaria que os irmãos lessem juntamente comigo o versículo 37 e 38. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. Meus irmãos, o que é um odre? Em algumas traduções fala recipientes de couro, vasilhas de couro. Então, o odre naquela época eram recipientes feitos de couro de animais, que eles usavam, como não tinha geladeira, não tinha garrafa térmica, né, naquela época, eles armazenavam o vinho dentro de odres. Por quê? Porque quando você armazena um vinho novo dentro de um odre, o vinho fermenta. E quando o vinho fermenta, há um processo de elasticidade, de expansão. E se o odre estiver velho, ele vai rasgar, porque ele já se esticou ao máximo. Agora, quando é um odre novo, ele suporta essa expansão do vinho novo, essa fermentação do vinho novo. Então,
E o odre também ele mantinha a temperatura, né? Então era importante essa questão. Se você fosse para uma viagem, fosse colocar um vinho novo num odre velho, você ia ter dois problemas. Assim como você teve dois problemas com as roupas, que você perdeu a nova e a antiga tentando remendar, aqui é a mesma coisa. Se você tentar pegar um vinho novo e colocar num odre antigo, você vai entornar-se ao vinho, que é derramar o vinho. Por quê? Porque o odre vai rasgar. Porque o odre velho não aguenta, não suporta essa expansão, essa dilatação, essa fermentação do vinho novo. Então, o que Jesus ele está trazendo, reforçando aqui? Jesus está reforçando o seu ensino. Não adiantava aqueles religiosos tentarem armazenar os rituais humanos, as sombras, as cerimônias, para a realidade que se encontra em Cristo. A realidade da nova aliança em Cristo não comporta essas coisas. E você tentar colocar o vinho novo do Evangelho da Graça num odre antigo, podre e arcaico, vai ser um desperdício total. Você vai perder o odre e vai perder o vinho novo. Então Jesus, ele está mostrando que isso é um desperdício, essa tentativa de mistura, de reforma. E assim como é um desperdício total, a tentativa de harmonizar a vida escrava do pecado com a vida nova em Cristo, e como o humanismo não se mistura com o Evangelho, então é por isso que, se nós atentarmos aqui à palavra de Deus, é por isso que o odre, que está aqui no singular, ele tem que ser feito novo. É por isso que Deus nos faz novas criaturas em Cristo Jesus. Nós observamos aqui que para o odre suportar, comportar e aguentar o vinho novo do Espírito Santo de Jesus Cristo, do Evangelho, da Boa Nova de Jesus, ele precisa ser feito novo. Senão vai sucumbir. Não adianta remendar, não adianta costurar, não adianta reformar. Então, se nós olharmos para o texto com atenção, a gente vai perceber que o vinho novo, eu até falei errado, vou corrigir. O odre, ele está no plural, não no singular. O que está no singular é o vinho novo. Então o odre, ele está no plural, porque nós podemos observar que nós olharmos para a nossa vida como odres, que precisam ser feitos novos. E o vinho novo, ele está no singular, porque o vinho novo aqui é o Evangelho da graça de Deus. É a vida de Cristo. Esse é o vinho novo. Então nós olhamos e fazemos essa analogia não só ao sistema religioso e ao modelo judaico-religioso, mosaico, e nem às sombras, não só isso, mas a nós. Nós, como odres, que precisam ser novos e renovados no curso da história, assim como o pastor Guilherme já falou muito sobre isso. É por isso que o Senhor, por isso que Deus nos faz novas criaturas. Então, reforçando o que Jesus está dizendo, martelando nisso, você continuar com tudo isso, uma pessoa que continua com as sombras, com os preceitos humanos, com a antiga maneira de viver escrava do pecado, após dizer que teve um encontro com Jesus, é como fazer um remendo, é como colocar um vinho novo em um odre velho. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, muitas vezes, meus irmãos, o Senhor nos chama a termos esse cuidado, porque muitas vezes nós observamos por aí, até no nosso meio, essa tentação de ser colocado coisas extrabíblicas ou até judaizantes dentro do Evangelho da Graça. Se nós não vigiarmos pela graça e pela misericórdia de Deus, se nós não vigiarmos, nós somos tentados pelo nosso corpo de pecado, pela nossa natureza terrena, que é autossuficiente, que é meritória, a gente é tentado a colocar coisas de justiça própria dentro do Evangelho da Graça, de colocar coisas extra-bíblicas, impor coisas para os irmãos que a palavra de Deus não impõe. Então nós somos tentados a isso. Nós vemos até no meio cristão, pessoas misturando judaísmo com cristianismo. Então o Senhor nos chama a termos esse cuidado. O Senhor nos chama de fato a termos esse cuidado. E um exemplo disso, de você fazer isso, de ir inserindo essas coisas, é o jeito, nesse texto especificamente, como os religiosos jejuavam e impunham e exigiam isso dos outros.
Isso era uma forma de deturpar a palavra de Deus, o evangelho da graça, e fazer remendo de fato com as coisas espirituais. Quando nós observamos agora o versículo 39 do nosso texto, Lucas capítulo 5, versículo 39, vamos ler juntos. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Esse versículo é muito curioso, né? Quando a gente bate o olho assim, parece que Jesus ele está até... Como que Jesus agora ele está dizendo que o velho é excelente? Se a gente for olhar com atenção, Jesus está mostrando que aqueles que bebem o vinho velho que falam que o velho é excelente. Jesus, ele não está dizendo aqui que o velho sistema era melhor do que a nova aliança, de maneira nenhuma. Se ele estivesse fazendo isso, ele estaria sendo contrário a todo o seu ensino até aqui. Jesus, como o próprio Deus encarnado, aquele que é um com o Pai, conhecendo o coração humano, ele está dizendo aqui que a tendência natural do ser humano caído é rejeitar o evangelho da graça e continuar no vinho velho. Esse que é o ensino de Jesus aqui. Isso que ele está mostrando. A tendência natural do ser humano caído, do pecador, é continuar no vinho velho dizendo, o vinho velho é excelente. Lembra que nós falamos da autossuficiência? Independente se você é um libertino ou um religioso, hipócrita. Se você não crê em Deus, você é autossuficiente. E você está já esclerosado, você já está acostumado com o vinho velho, que você não quer o vinho novo. É por isso, meus irmãos, que é necessária uma ação sobrenatural do Espírito Santo para abrir os nossos olhos. É pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. Então, esse ser humano que está acostumado com o vinho velho, que está nessa prisão do pecado, na prisão da religião, ele não consegue conter e nem segurar o vinho novo da salvação. Assim como odres velhos. Ele não suporta o poder do evangelho da graça. Porque o evangelho da graça, ele quebra amarras, ele liberta a pessoa da escravidão do pecado, da escravidão da religião. Então essa pessoa não suporta, ela não contém. E aí, isso se rasga. E você desperdiça as coisas espirituais. E você continua como um velho odre rasgado. Então, esse é o ensino de Jesus aqui. Aqueles religiosos, assim como muitos hoje, não querem morrer para si. Essa não é a tendência natural do ser humano. Ele está acostumado com a escravidão do pecado. Ele odeia o Senhor, é inimigo de Deus. Então é por isso, meus irmãos, que todos os dias nós temos que colocar nossa boca no pó e agradecer ao Senhor. Senhor, nós somos gratos por tão grande salvação. O Senhor tirou as escamas dos nossos olhos e nos fez entender que o Senhor nos fez novas criaturas no Teu Filho amado. Senhor, graças a Deus, Senhor, obrigado por tão grande salvação. Mas tem também, meus irmãos, aqueles que confessam conhecer o Senhor, se dizem convertidos, se dizem com vestes novas e se dizem odres novos, mas nunca mudaram em nada. Continuam com as mesmas práticas escravas do pecado. Então, da mesma forma que uma vida legalista e uma vida religiosa não se encaixa na nova vida em Cristo, uma vida de libertinagem sem arrependimento também não harmoniza, também não se encaixa. A palavra diz que se nós dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, falar que você foi convertido a Cristo, sendo que nada nunca mudou em sua vida, é uma ideia carnal e impossível. E falando nessa mudança, eu estava lendo lá o livro do David Kuykendall, A Nossa União com Cristo. Muito maravilhoso o testemunho daquele irmão. Ele diz que ele sempre viveu nesse meio da cristandade, no meio do seio da igreja, e ele confessava o Senhor Jesus Cristo. Tá? Não vou entrar no mérito aqui se ele era alcançado ou não, mas ele diz que ele confessava, mas tinha uma vida de pobreza espiritual. E aí ele tentava mudar suas práticas, tentava se libertar desses pecados que ele era escravo, e ele não conseguia, o David. E ele um dia orou para Deus e disse: Deus, se você não pode me mudar, então me mata.
Se você não pode me mudar, então me mata. Depois dessa oração, meus irmãos, o Senhor revelou para ele, pela palavra de Deus, que ele já tinha sido unido a Cristo e já tinha morrido com Cristo em sua crucificação, em sua morte, no seu sepultamento e também tinha ressuscitado juntamente com Cristo. Então Deus mostrou para ele pela palavra, porque ele pediu para o Senhor, Senhor, se você não pode me mudar, então me mata. E Deus mostrou, você já morreu juntamente com Cristo. O velho David foi crucificado, sepultado com Cristo e agora é um novo David. E aí ele diz que esse testemunho dele foi baseado no capítulo 6 de Romanos, no versículo 2. Como que viveremos no pecado, nós que para ele morremos? Versículo 6, sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Versículo 11, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. David Kuykendall, ele diz que depois que o Senhor revelou para ele essas verdades espirituais, progressivamente, a mudança que ele sempre buscou com os próprios esforços, o Senhor deu para ele na vida dele. E essa mudança que ele sempre, compreender essas verdades, resultou progressivamente na mudança que ele sempre buscou. Amados, então que o Senhor revele isso no nosso coração cada dia. Que hoje, aqueles que creem, hoje, quando eu olho para mim, eu digo, o velho Pedro foi sepultado. O velho Pedro morreu. O Senhor me fez, pela graça de Deus e pela misericórdia dEle, uma nova criatura. Nós fomos mortos para o pecado e vivos para o Senhor. Você não pode afirmar que tem a Cristo e tentar espremê-lo em sua antiga vida escrava do pecado. Esperar que isso funcione, não funciona. Anotei mais uma frase aqui. É impossível receber e aplicar as coisas relacionadas ao reino de Deus, a menos que esteja unido ao Senhor. Tentar aplicá-las à velha criatura só vai resultar num rombo maior e desperdício dessas coisas. A vida de Cristo não pode ser armazenada numa estrutura podre e arcaica como um odre velho, porque ela não é um remendo ou uma reforma, e sim algo totalmente novo. Por isso, o velho homem, a vida de Adão, precisa ser crucificada e o espírito morto em delitos e pecados vivificado. Afinal, meus irmãos, que você considere isso diante do Senhor, examine isso diante do Senhor e considere. Você é de fato, você é remendado ou de fato renascido? Remendado ou renascido? Você é um odre velho ou foi feito um odre novo? Você foi incluído no corpo de Cristo ou se sente excluído dessa realidade espiritual, rejeitando o evangelho da graça de Deus? Que você reflita. Senhor, eu sou remendado ou sou renascido de fato? Talvez você viva uma vida como de um odre velho, uma vida remendada. Aí você tenta costurar, tenta melhorar, tenta reformar, mas nada adianta. É só podridão, é só mais buraco, mais buraco. Às vezes você tenta melhorar a casca, né? Quem é campeão de melhorar a casca e manter podre por dentro? É a religião. É a autossuficiência. Mesmo que você não seja um religioso, se você não crê no Senhor, você é autossuficiente. E você tenta melhorar algumas coisas da sua vida, mas não funciona. É por isso que o Senhor te chama, para que você seja feito uma nova criatura. Para que você seja nascido do alto, para que você se arrependa do seu pecado. Eu creio, meus irmãos, que o Senhor chama hoje pela palavra. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você que não crê no Senhor, você precisa de vestes novas. Qual que é a situação do ser humano? A situação do ser humano caído é a velha criatura viva e o espírito morto em delitos e pecados. E o que o Senhor fez na obra de Cristo na cruz? O que a cruz fez? Ela inverteu a situação. O velho homem que outrora estava vivíssimo,
foi cravado juntamente com Cristo em sua morte. E o espírito que antes estava morto em delitos e pecados, agora é vivificado pelo poder da ressurreição de Cristo. Jesus, ele carregou os nossos pecados naquela cruz. Ele satisfez toda a ira do Pai que estava sobre nós. Todo o castigo que estava sobre nós foi colocado em Cristo. Ele pagou toda a nossa dívida naquela cruz, toda a dívida de todo aquele que crê. E não só pagou a nossa dívida, ele não só perdoou os nossos pecados, porque se a gente for fazer uma analogia aqui, uma pessoa pode estar pobre com uma dívida, aí a pessoa vai lá e perdoa a dívida dela, mas ela continua pobre. Resolveu mais ou menos, fez remendo. Agora Deus não fez isso. Deus, ele não só perdoou a nossa dívida, mas ele deu todas as riquezas espirituais no Filho amado Jesus Cristo. Ele deu todos os benefícios de sua morte, do seu sepultamento, da sua ressurreição e da sua glorificação. A palavra diz que todos aqueles que creem estão assentados espiritualmente nos lugares celestiais com Jesus Cristo. Eu gostaria de citar um texto, não precisa abrir. Quando nós olhamos para as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Está lá em Apocalipse, capítulo 19. Essa é a veste da salvação, a veste nova. E agora, meus irmãos, pela graça de Deus, nós temos um conjunto de roupa novo. E nós temos um novo odre para carregar o alegre vinho novo do Espírito Santo de Deus. Aleluia, meus irmãos. O Senhor também nos chama a termos cuidado com falsos pseudo-evangelhos que ouvimos por aí, que não é o evangelho da cruz de Cristo. Então, porque o Senhor nos chama para termos cuidado e Ele nos dá esse discernimento. Por exemplo, quando nós olhamos os profissionais que examinam notas para saber se a nota é verdadeira ou falsa, eles não estudam minuciosamente a nota falsa, eles estudam a nota verdadeira. Quando aparece a nota falsa, eles já sabem que é falsa, porque eles já conhecem tão bem a verdadeira, que já sabem que é falsa. Então o Senhor nos chama a olharmos e termos essa diligência com o evangelho da graça. Quando nós observamos qualquer pseudo-evangelho que não é o da graça de Deus, que a gente tenha atenção e cuidado. Então por isso que o chamado que o Senhor tem para nós hoje é que a gente nunca, meus irmãos, pela graça de Deus, essa é a nossa oração, que a gente nunca saia deste fundamento, da pureza e da simplicidade do evangelho, da graça de Deus, da mensagem da cruz, e que o Senhor continue tratando conosco. Para finalizar, eu gostaria de ler um texto, meus irmãos, porque esse texto, no meu entendimento, resume esse ensinamento de Jesus aqui. Ele está lá em Colossenses, capítulo 2. Colossenses capítulo 2, dos versículos 8 ao 17. Colossenses capítulo 2, dos versículos 8 a 17, a palavra de Deus diz assim: Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo no corpo de Cristo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial,
removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo, a realidade, é Cristo. Pai amado, nós somos gratos porque o Senhor nos deu o noivo e nos fez a sua noiva. Que nós não rasguemos como remendos mal costurados, Senhor, mas que o Senhor nos faça suportar e perseverar como odres novos pela sua graça. Cremos assim, pois aquele que começou boa obra em nós é fiel para completá-la. Nós te agradecemos por tão grande salvação e oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.